Gustavo Gomes renovou com o Palmeiras. A informação foi publicada com exclusividade pelo nosso colunista argentino César Merlo. Novo vínculo já foi assinado, duração até 2030, o contrato anterior e até 2027. O Palmeiras, que tem essa política, né, de renovar contrato com a sua espinha dorsal, ali com jogadores que são importantes para esse elenco. Gomes, que não precisa nem falar da importância dele, né? O jogador mais vitorioso da história, 13 títulos. Enfim, ele é fundamental aí essa permanência do Gustavo Gomes. Vamos falar então do Palmeiras, PVC. Como é que canta o Gustavo Gomes? Como é que canta? Você não sabe? Como é que canta? É o capitão. Não. Gustavo Gomes, xerife do Verdão. Ah, é só quem tá ali no Gol Norte que sabe essa, PVC. Eu não tô no Gol Norte. É boa. Mas é o remanescente, né? Das grandes conquistas dessa grande era. Sim. É quem fica aí. E tem jogo, hein? Fluminense e Palmeiras. O Fluminense ainda sem técnico, agora com o Marcão, né? Mas depois da saída do Zubeldia. Esse jogo no sábado, às 4h30 no Maracanã, com transmissão do Premier. Palmeiras que entra em campo, líder, mas sob questionamentos, aquela coisa que a gente está falando a semana toda, joga bem ou joga mal. E Vitor Roque também está em xeque, PVC, até pelo desempenho, né? Por não estar ainda 100% no jogo do meio da semana. De um modo geral, as pessoas acharam que ele jogou bem contra o Cerro Porteño. Ele não fez gol. E é aquela conta que a gente tem feito. Ele completou 5 meses sem fazer gol desde 8 de março, da final do Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino. Nesses 5 meses são 9 jogos, ou são 302 minutos. O que dá 3 jogos, não dá 3 jogos e meio. Essa conta ela é muito boa de ter por entendimento. Eu adoro o número, mas os números precisam ser colocados de um jeito honesto. Não são 5 meses, mas são 302 minutos. E esse é um ponto importante desse momento difícil que o Palmeiras está passando. Eu acho que o time tem jogado de uma maneira oscilante. Entendo que o time tem tido volume de jogo, pressão, mas nem sempre. Acho que contra o Cerro jogou melhor do que contra o Internacional. Agora, tem questões físicas que são para se avaliar em relação ao que está acontecendo com o time. O Piquerez não está jogando bem. Tem razão para não estar jogando bem? Pô, ele passou 3 meses e meio sem jogar e tem uma lesão de ligamento de tornozelo que ele está recuperado clinicamente, mas não em ritmo de jogo. O Flávio Lopes é um jogador que voltou fazendo gol, decisivo, passou 2 meses sem jogar porque jogou uma partida de Copa do Mundo. Passou treinando, estava em atividade, mas não tem o mesmo ritmo de jogo. O Vitor Roque, em 5 meses, jogou 302 minutos. Isso tem parte, não é... então está explicado... Não estou falando disso. Não se trata disso. Por que o Palmeiras está 3 jogos sem vencer? Porque o time tem oscilado muito nas atuações e porque o time tem questões táticas e tem questões físicas. Acho que tudo isso faz parte do cardápio. E esse duelo com o Fluminense, que tem a saída do treinador, eu dizia aí, quando chega um novo, por mais que seja um interino, sempre dá aquela mexida no elenco, né? É um time que está numa situação não complicada, porque foi um empate, mas ali, né, na Libertadores deixou a desejar, caiu da Copa do Brasil, que é um problema nas Copas, mas que no Campeonato Brasileiro faz um bom trabalho, está na 4ª colocação. O que dá para pensar desse duelo entre o líder e o time trocando de técnico aí? Novamente, essa é a minha grande curiosidade sobre este fim de semana, porque como falamos sobre Corinthians e Cruzeiro, eu disse que valeria para todos os brasileiros na Libertadores, também em relação a este confronto, né? Porque o Palmeiras tem a chance de, no mínimo, manter ou, se for o caso, abrir uma vantagem sobre o Flamengo. O Flamengo tem um confronto também difícil contra o Cruzeiro, embora, ao contrário do Palmeiras, jogue em casa na Libertadores. E o Fluminense vai ter que buscar o resultado fora, contra o Independiente Rivadavia. De qualquer maneira, a vantagem de se ter o Marcão sempre no Fluminense, é o novo velho Marcão, ou o velho novo Marcão, sim, como preferirem, é isso. Ele conhece exatamente o clube, o grupo de jogadores, ele já esteve nessa situação literalmente dezenas de vezes. Então, em relação a isso, o Fluminense não perde tanto. E talvez ele consiga ajustar a equipe. Normalmente acontece, sempre quando o Marcão assume interinamente,
os primeiros resultados costumam ser minimamente satisfatórios, tanto que ele chegou a ficar até mais tempo do que se previa inicialmente em outros casos como este. Mas a grande questão que eu tenho é essa incógnita. Quais times vão a campo efetivamente? E qual o peso os jogos do meio da semana, por Libertadores e Sul-Americana, neste caso Libertadores, terão na escalação dos respectivos técnicos? Eu tenho mais convicção do time do Palmeiras que vai do que do Fluminense. Pela mudança de treinador? Também. Porque assim, o Zubeldia tinha barrado o Canóbio e o Lúcio Acosta. Não acho que ele vai jogar sem Canóbio e sem Lúcio Acosta. E também não com Castilho e Hulk juntos. E não com Castilho e Hulk juntos. E se o Hulk vai ser importante em Mendoza, o Hulk vai ter que ser preservado contra o Palmeiras. O Rodrigo Castilho tem que jogar porque o João Querente não joga, nesse caso. Se eu tiver certo nessa avaliação. Aí você vai pensar, Guga ou Samuel Xavier. O Guga hoje é o titular. O Arana tem o protocolo de concussão. Então o Arana não joga o René. O Thiago Silva. Aliás, o Arana já vem em má fase há muito tempo, desde o Galo, e muito já se questionava a titularidade no Fluminense, se o com o René pedido para a entrada do René. Com a vaga, né? O Freitas não joga, que está na transição física. O Thiago Silva joga, porque o Thiago Silva vai jogar 3 partidas em uma semana, então tem muita dúvida no Fluminense. O Palmeiras, eu acho que é o time que vai jogar com o Cerro Porteño. Ou seja, até porque ele precisa dar ritmo para esses jogadores que estão sem ritmo. Voltando de lesão também. Então eu acho que é Carlos Miguel, porque ele vai dar um voto de confiança para Carlos Miguel. Gustavo Gomes, Murilo, Alexandre Barbosa, porque ele acredita nos 3 zagueiros nesse momento. Alan, Andrés Pereira, que não joga em Assunção, Marlon Freitas Piquerez. Flaco, Arias, Vitor Roque na frente. Acho que o Palmeiras que joga é esse. Eu não estou dizendo... pode ter uma mudança. Claro que pode. Sim. Mas eu acho que o Palmeiras que joga é esse. O Fluminense eu não tenho certeza. O Fluminense, estou falando das questões, como o Arana está fora, o Freitas está fora, o Hulk provavelmente não começa jogando porque tem que jogar na terça-feira. E tá mal também, tem sido vaiado sistematicamente pela torcida do Fluminense. Sim. E a pergunta do nosso amigo aqui do chat, que o Palmeiras tem que voltar para o 4-4-2, na verdade era uma afirmação, uma opinião dele. Eu não acho que o problema do Palmeiras seja jogar com 3 zagueiros. Embora você possa dizer que a saída de bola com o Emi Martinez piora, estou de acordo. Mas com o Gustavo Gomes melhora em relação ao Emi. Eu não acho que o problema seja esse. O que acontece muito, ele pode mudar, pode voltar ao Giai. O que acontece é que ele privilegiou, ele perdeu os 2 laterais. O Kelvin está machucado e o Giai não está bem. Então ele decidiu jogar com o Alan como ala. Com perdão da quase redundância. Além do fato de que sempre, no caso do Palmeiras, a discussão sobre o lateral direito é o melhor é o que está no banco, né? Porque os 2 são criticados. Exatamente. Então ele decide sair com os 3, só que um dos 3 tem que ter saída de jogo, que é o que está faltando. Sem o Gustavo Gomes, está faltando essa saída. Quando ele não tinha 3 zagueiros, porque, por exemplo, quando ele jogou com 3 zagueiros, a reta de chegada do campeonato de 23, que ele jogou com Luan, Gustavo Gomes e Murilo. O Luan dava a saída de jogo para ele, que o Alexandre Barbosa e o Murilo não dão. O Gustavo Gomes oferece um pouco mais disso. Então o retorno do Gustavo Gomes pode melhorar essa saída. Na reta de chegada de 23, o Luan se machucou e ele puxou o Marcos Rocha. E passou a ser Marcos Rocha, Gustavo Gomes e Murilo. E o Mike fazia a ala. Mas era o mesmo sistema. Você só não percebia que eram 3 zagueiros, porque era o Marcos Rocha, que não é zagueiro, mas jogava de zagueiro. Então ele já fez isso outras vezes. É que quando você tem 3 zagueiros puros, você fala, não pode ter 3 zagueiros puros. E na minha opinião, este não é o foco do problema. Certo. Você pode até mudar e dar certo. O Kelvin não joga nem sábado, nem quarta-feira, então teria que ser o Giai. Aí você põe o Giai para ser o terceiro homem de saída, não melhora tanto.